21, e que Deus nos dê misericórdia para chegarmos até lá. Prometo respeitar o meu pastor. Fico muito feliz por tê-lo aqui hoje de manhã. Pastor, o senhor vai estar com a gente? Não sei, filho, vamos ver. Aí à noite agora. Aí, pastor, vai estar com a gente? Voltando, glórias a Deus. Porque nós devemos orar sempre pela vida daquele homem, né, que tem a responsabilidade, né, será pelas nossas vidas, que é o pastor da nossa igreja. Meus irmãos, Atos 9, e vamos ver até do 9 até o 16. Está bom. E Saulo, respirando ainda ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e pediu-lhes carta para Damasco, para as sinagogas, a fim de que se encontrasse alguns daquela seita, que quer homens, quer mulheres, os conduzissem presos a Jerusalém. E indo no caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente o cercou em um esplendor de luz, e caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse: quem és, Senhor? E disse o Senhor: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Tudo é para ti recalcitrar contra os aguilhões. E ele, tremendo, atônito, disse: Senhor, que quereis que faça? Ele disse, e disse o Senhor: levanta-te e entra na cidade, e lá te será dito o que te convém fazer. E os varões que iam com ele pararam espantados, ouvindo a voz, mas não vendo ninguém. E Saulo levantou-se da terra, abrindo os olhos, não via ninguém. E guiando pela mão, o conduziram a Damasco. Esteve 3 dias sem ver, e não comeu nem bebeu. E havia em Damasco um certo discípulo chamado Ananias, e disse-lhe o Senhor em visão: Ananias. E ele respondeu: eis-me aqui, Senhor. E disse-lhe o Senhor: levanta-te e vai à rua chamada direita, e pergunta em casa de Judas por um homem de Tarso chamado Saulo, pois que ele está orando. E numa visão ele viu que entrara um homem chamado Ananias, e punha sobre ele as mãos para que tornasse a ver. E respondeu Ananias: Senhor, de muitos ouvi acerca deste homem, quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém. E aqui tem poder dos principais dos sacerdotes para prender a todos os que invocam teu nome. Disse-lhe, porém, o Senhor: vai, porque este é para mim um vaso escolhido, para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel, e eu lhe mostrarei quanto deve padecer pelo meu nome. Glórias a Deus. Eu tenho lido ultimamente, como já irmãos, glória a Deus, sobre a vida do apóstolo Paulo. Maravilha, Deus. Quem não nasceu no Evangelho foi um Saulo. Saulo, ele era judeu, porque ele era filho judeu. Ele era fariseu, porque as escrituras nos ensinam que ele foi ensinado aos pés de Gamaliel. E ele, por nascença, também tinha o título de romano. Um homem muito instruído na palavra, muito zeloso, e admira muito o zelo de Paulo. Mas o texto ele mostra que Paulo, para nós, nos dias de hoje, ele era aquele que nós conhecemos como religioso, aquele que gosta de apontar os erros do teu irmão, mas muitas das vezes não vê o teu erro. Ele defendia com unhas e dentes a lei, mas ele não defendia com unhas e dentes a graça. Ele conhecia o Deus Criador dos céus e da terra, mas ele não conhecia o Filho do Deus Criador dos céus e da terra. Ele, sendo judeu,
fazia parte do povo escolhido, do povo que negou Jesus. E logo no versículo 9 fala: Saulo respirava ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor. Ou seja, ele tinha ódio dos crentes, ele tinha ódio dos cristãos. Eu no início da minha conversão, não, antes de eu ser convertido, eu tenho um irmão mais velho, e ele aceitou Jesus antes de mim, e ele só ficava ouvindo louvor. Teve um momento na minha vida que eu falei para ele: meu, você é doido? Você só ouve louvor? Falava: para com isso. Mas por quê? Quem não está na graça não entende como é maravilhoso, né? Ouvir louvor. Aleluia. É muito bom, meus irmãos. Vocês sabem disso, né? É maravilhoso. Eu falava: meu irmão é louco. E Saulo achava que o pessoal era louco, porque falava daquela seita. Eu vou atrás. Era um homem respeitado, muito, né? Diante dos homens da lei. Era um homem que tinha autoridade, sim. Ele buscou as cartas, né, diante do sumo sacerdote. Mas olha só que interessante, ele usava o poder que tinha, né, não a favor de Deus, contra Deus. E aí o que acontece? Ele indo até Damasco, saiu de Jerusalém. Eu dei uma pesquisada, uma distância de uns 300 quilômetros, né? Fez questão de caminhar 300 quilômetros para perseguir o povo do Senhor Jesus. Mas olha que interessante, no caminho o Senhor vai de encontro a ele. E eu estava pesquisando, existe a diferença daquele que vai ao encontro e daquele que vai de encontro. Quando nós vamos ao encontro de alguém, nós buscamos o mesmo desejo, o mesmo anseio. Todos nós viemos aqui hoje ao encontro de Deus, ao encontro do Senhor, ao encontro de uma bênção, ao encontro de uma palavra. E aqueles que vão de encontro, eles estão contra. E quando você vai de encontro, existe uma transformação. Os irmãos já ouviram falar que carro bateu de frente com o outro? E aí o que acontece? Não é nada agradável, né? As consequências. E o que aconteceu quando Jesus ele foi de encontro? Aí ele conheceu o Jesus verdadeiro. Aí ele conheceu aquele perseguia. Como? Ele ouviu, né? Saulo, Saulo, por que você me persegue? Naquele momento, meus irmãos, a vida dele, ele houve a conversão, mudou da água para o vinho. Não continuou sendo água, mudou da água para o vinho. E olha que interessante, eu estava lendo aqui que aqueles que estavam com ele ouviram a voz, ouviram, só que eles não viram. Olha só o versículo 7: e os varões que iam com ele pararam espantados, ouvindo a voz, mas não vendo ninguém. Às vezes a gente vai andar com as mesmas pessoas que ouvem aquilo que a gente ouve, mas não vai ver aquilo que a gente vê. O meu irmão Alberto, o que você está dizendo com isso? O que você está dizendo com isso? Ande com aqueles que não só ouvem, mas têm a mesma fé que você tem. É duro, é difícil você andar com as pessoas que você fala vai dar certo, a pessoa fala não vai dar. Você fala você vai vencer a pessoa, está difícil. Aí a pessoa não vive a fé, não vive, a pessoa está sendo religiosa. A pessoa religiosa não tem fé. O que sai da boca de uma pessoa religiosa jamais vai ser uma palavra de falar: meu filho, vai dar certo, levanta. Eu tenho que falar isso, e eu não sou de tecer elogios a ninguém, mas desde quando eu tenho conhecido meu pastor, sempre ele fala: meu filho, vai dar vitória, o Senhor vai dar o escape. Hoje mesmo, conversando, o pastor veio e perguntou: meu filho, e aí o carro? Eu falei: vai dar vitória, Deus vai dar escape. Ele não é aquela pessoa, não, ixi,
fé. Esse homem aqui tem fé, meus irmãos. E é isso que nós devemos andar ao lado dessas pessoas que mostram o caminho do céu. Meu filho, está difícil, mas não desiste. Não desiste. Vai dar certo. Vai dar certo. Salmo, nesse exato momento, ele fala: Senhor, o que eu tenho que fazer? No 6, o que eu tenho que fazer? Já começou a acontecer, Jesus. Já começou. Aquele que vive em santidade, que busca a santidade e que não é religioso, é aquele que obedece. Ele não questiona. Mas tem um ditado que diz assim, eu sei que às vezes o pastor gosta, o soldado, nenhum soldado recebe ordem absurda. Já ouviram? Nenhum soldado ele recebe ordem absurda. Ordem absurda. Glória a Deus. Quando ele ficou 3 dias. O quê? Orando. Já começou. Ele, como fariseu, orava? Orava. Claro que orava. Só que existe a diferença de você orar. Deus ouve. Tem oração que é ouvida, mas tem aquela que é respondida. O Senhor, ele não fecha o ouvido deles para nenhuma oração, mas tem orações que são respondidas. Tem. E ele não só orava, mas ele ficou 3 dias jejuando. Então eu penso, nossa, a gente pode orar sem necessariamente estar jejuando. Claro que pode. Eu posso acordar, tomar meu café, orar. Posso orar depois do café ou antes, tanto faz. Mas quero ver uma pessoa que está em jejum não orar. Muito difícil. Eu estou consagrado, mas não está orando? Muito difícil. Ou seja, ali já estava vivendo uma vida santa, genuína. Porque ele, como fariseu, ele vivia uma vida santa externa, com as roupas, com as vestimentas, com o modo de falar. Mas não é isso que o Senhor requer de nós. Ele requer sim que nós nos apresentemos como santos do Senhor, sim, como cristão, sim, mas Ele requer também de nós uma vida santa no nosso interior. Glórias! No nosso interior. Eu sei que é difícil. É difícil. É gostoso vir para a igreja de terno e gravata? Faz tempo, outro dia eu falei para o meu pastor, faz tempo que eu não usava terno e gravata, estava numa outra denominação, na Deus Vivo, e não era necessário ter terno e gravata. Mas aí o pastor falou: filho, você é obreiro, você é diabo, é terno e gravata. Terno e gravata, meu irmão. Tem como fugir? É ordem absurda? Claro que não. É que nem já foi dito, se não me engano foi o pastor Joel que falou: está aqui para obedecer. Não quer aceitar a doutrina da igreja? Procura uma igreja. A gente não vai. Então a gente tem que obedecer. Saulo obedecia as normas como fariseu? Sim. Só que ele não aceitava. Ele obedecia a lei. Pegava, mandava prender. Esteve no apedrejamento, de Timóteo. Quantos e quantos, Ele não deu voto, pode matar, pode mandar preso. E aí o Senhor fala com Ananias: Ananias, tem mesmo aqui, Senhor, vai lá na casa de Judas, tem lá Saulo, vai lá por ele. Ananias falou: Senhor, aquele brigão, fazendo coisas de hoje, aquele vai então? Não tenho medo. Não, vou não. Vai, Deus. Ora por ele. Aleluia, Jesus. Quando ele encontra Saulo estava orando. E aí ele já fala: irmão, Saulo, olha só que gostoso. Irmão. Por que irmão? Porque já estava sendo filho de Deus. Já fazia parte de uma família.
E é dessa forma que nós devemos, saudar uns aos outros. Ô meu irmão, ô meu irmão, ô Deus te ama, vai dar vitória. Irmãos e irmãs, e olha só que interessante, um irmão e uma irmã não pode viver em contenda, não pode viver brigando. Se meu irmão precisar de mim, eu tenho que estender as mãos. Se eu precisar dos irmãos, meus irmãos, por favor, estenda as suas mãos para mim, porque nós somos uma família. Nós somos filhos de um único Deus. É dessa forma. A Bíblia fala, nós devemos chorar quando se chora e nos alegrar quando se alegra. Então, se eu precisar dos irmãos, irmão Alberto pode contar comigo. E é o que eu tenho ouvido recentemente e ultimamente. Irmão Alberto, o que você precisar, meu irmão, nós estamos aí na retaguarda. É família, meus irmãos. Pensou? Aleluia! Ô irmão Alberto, não dá. Ô irmão Alberto, não dá. Que irmão que é esse? É irmão o quê? É de família diferente? Não, meu irmão. Tem que estar unido, sempre estendendo as mãos para ajudar. E vamos continuar. E aí, eu falo, nossa, o Senhor pegou Saulo no momento que ele estava preparado. Mas como preparado? Saulo era romano, judeu, fariseu, poliglota, falava várias línguas, não era bilíngue, várias línguas. Ou seja, o Senhor pegou ele no momento que ele se encontrava preparado. Estudou na melhor escola da época. E aí eu falei, nossa, trazendo para o dia de hoje, o cara estudou numa USP, o cara é inteligentíssimo. E aí começou a fazer a obra do Senhor. Eu falei, meu Deus do céu, quantos começam a fazer uma faculdade, estão na casa do Senhor, se formam, pega lá o seu diplominha, começa a ganhar dinheiro e sai fora da presença do Senhor. Quantos? Ô meu irmão Alberto, posso fazer uma faculdade? Deve. Ô meu irmão Alberto, posso fazer direito? Ô meu irmão, Assembleia de Deus Ministério do Peru, você não precisa de advogado, hein? Precisa? Ô meu irmão Alberto, pode fazer engenharia? Claro. Claro, vai fazer engenharia, vai ganhar seu dinheiro, mas não esquece que o nosso ministério também precisa de engenheiro, precisa de pedagogo, claro que precisa. Tem um ministério infantil? Precisa. O Senhor deseja que você se capacite, que você faça teologia, que você faça ensino médio, teologia, o bacharelado, mas que você nunca esqueça de usar aquilo que o Senhor colocou nas suas mãos para fazer a obra do Senhor. Eu fico muito triste, meus amados, quando aquelas pessoas que estão desempregadas ou que estão trabalhando, galgam um trabalho melhor, começa a ganhar seus 10, 20 mil. E eu conheço pessoas assim. É a primeira oportunidade, vira as costas para Deus. É muito triste, muito, muito triste. Esquecem do nosso Senhor, esquecem. A nossa irmã falou do seu filho que prestou a primeira prova da ordem, a segunda, já não é mais um bacharel em direito, Se você não presta a prova da ordem, você não é advogado, Você é apenas um bacharel e agora ele é um advogado. Louva a Deus pela sua vida, pela vida do teu filho, Ser um advogado é muito bom. Eu mesmo já comecei por 2 vezes a fazer direito, e no segundo semestre eu entreguei, porque o Espírito Santo falou, não é isso que eu quero para a tua vida. Amo muito direito. Eu, pela graça e pela misericórdia do Senhor, terminei agora a gestão pública, e é isso que o Senhor quer, para que nós possamos crescer lá fora na vida secular, mas para que aqui dentro possa ser usado aquilo que o Senhor tem feito nas nossas
falar com ele: Saulo, você está dando soco e ponta de faca, meu filho. Está dando, não vai prosperar, não vai para frente. Você tem que andar comigo. Você quer crescer? Anda comigo, não contra mim, filho. Não vai, não cresce, não prospera, não tem vida. Contra mim não. E olha que interessante, ele saiu de Jerusalém e foi para Damasco. Quantos, em vez de pegar e andar com o pastor, Jerusalém, não tem para Damasco? Então ele contra a chamada do Senhor. Porque ele estava indo para Damasco fazer a obra do Senhor? Não. E olha só, o Senhor foi para Damasco? Não, o Senhor foi para Jerusalém. O Senhor estava indo sentido Jerusalém. Paulo estava indo para Damasco. Oh, meus irmãos, o Senhor quer que nós andemos na direção, não contra. Andemos juntos, não contra. Quantos salmos saíram de Jerusalém? E aí, tudo que já foi falado hoje, daqueles que estão vivendo a reina hoje, meu irmão, o que é isso? Sabe que aquele que fala: eu não preciso estar na casa do Senhor para ser cristão, eu não preciso. Quantos e quantos falam: não preciso estar na igreja, não preciso, eu faço minha oração aqui no meu quarto, oro, Deus recebe, Deus ouve. Agora receber é outros 500. Porque uma coisa é você me dar alguma coisa, outra coisa é aceitar. Uma coisa é você orar, outra coisa é Deus receber. Porque a oração de um religioso, ela não passa do tempo, não passa. Agora a oração de um verdadeiro cristão, aí sim, aí o Senhor recebe um cheiro suave. Aleluia. Irmão Alberto, o que você quer dizer? Escrevi 3 coisas. E eu poderia escrever mais, nem falei nada. Você tem um fariseu na sua casa? Aquele que fala: eu não preciso estar na casa do Senhor. Você tem aquele que fala: não, eu, para a igreja, nada. Posso orar aqui. Meu pai falava, depois que eu me converti, falava: pai, posso orar pelo Senhor? Ele falava: não, filho, eu oro aqui, eu faço oração e Deus recebe. Recebe nada. Estava sério. Não teve um encontro com Jesus. Mas o Senhor, nesta noite, Ele quer que os Paulos, que eram fariseus, que nós temos na nossa vida, que nós conhecemos, tenham um encontro com Deus. Aquele que diz: eu não preciso, vai falar: hoje eu quero ir para a igreja. Aquele que não orava, vai orar, mas não orar por orar, vai orar para buscar intimidade com o Senhor Jesus. Eu sei, eu e você conhecemos alguém que outrora ocupava um lugar aqui nesta casa, que quem sabe teve oportunidades como estou tendo nesta tribuna, para falar do amor de Deus, mas como dizem, muitos dizem, estão dormindo. E eu quero encerrar a minha oportunidade aqui, meu pastor, Glória a Deus. se o Senhor me permite, para nós orarmos pelos filhos e filhas, a qual também tenho 2 que se encontram afastados da presença do Senhor. Uma, pela misericórdia do Senhor, é minha filha Alicia, que hoje está completando 20 anos, nascida e criada no berço evangélico na igreja, musicista, as duas, uma tocava violoncelo, a menor, e a maior violoncelo e a menor violino. E agora
sabe com pó, quem sabe desafinado, quem sabe faltando corda. Mas eu quero orar, meus irmãos, porque quando o Senhor pegou Paulo, ele falou: esse será um vaso bonito, um vaso que eu vou usar muito. Aleluia. Porque a minha oração nesta noite, eu quero, já peço para os nossos irmãos ficar de pé. Vamos orar, meus irmãos, para aqueles vasos que se encontram dentro da nossa casa, na nossa família, na nossa parentela, não necessita estar em Franco da Rocha, pode estar em outro estado, em outro país, possa ter um encontro verdadeiro com o Senhor Jesus e se tornar um vaso de honra na casa do Senhor. Vamos orar? Senhor meu Deus, meu Pai, oh Pai, meu querido, neste momento, nesta noite, eu te peço pelos nossos filhos, pelos nossos irmãos, pelos nossos familiares que um dia, meu Pai amado, estavam professando a mesma fé que nós estamos aqui nesta noite. Ó Santo Deus amado, que o Senhor possa, meu Pai amado, ir de encontro, meu Pai amado, sobre a vida deles, meu Pai. Ó meu Deus querido, traz de volta a eles, meu Pai amado, para a tua casa, Senhor. Traz de volta a eles, meu Pai amado, que um dia, meu Pai amado, façam parte, quem sabe, dos adolescentes, quem sabe, Santo Deus amado, do Monte das Oliveiras, quem sabe, meu Pai amado, um cooperador, uma cooperadora na tua casa, meu Pai amado. Oh Santo Deus amado, abre os olhos espirituais deles, meu Pai, para que eles possam, meu Pai amado, saber, meu Pai, que todos nós somos totalmente dependentes da tua graça. Misericórdia, Senhor Jesus. Oh Santo Deus, assim eu te louvo e te agradeço, meu Pai amado, pela tua oportunidade. Amém, meus irmãos. Eu agradeço pela oportunidade, em nome do Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Graças a Deus. Por sentar junto um minutinho. Aleluia. Boa esta palavra. Palavra muito digna de toda aceitação. O Senhor, aleluias, Ele é o dono da igreja. A igreja ainda tem dono.